dita certas regras, essas regras valem para o Estado. E todos que estão naquele Estado é obrigado a seguir essas regras, as regras religiosas. Ok? Aqui, ó, Arábia Saudita, Paquistão, Sudão e outros. O Vaticano, que é um dos menores países do mundo, também é teocrático. Tem alguns quarteirões só, o Vaticano está lá dentro de Roma. É governado pelo sumo pontífice da Igreja Católica, é o Papa. Tá? Ok? Então é um Estado teocrático. O governo que está ali é através do líder religioso. Agora, esse aqui é interessante, inclusive, existe muitos países assim ainda, que é confessional. Né? Existe uma religião predominante e oficial, mas existe uma liberdade religiosa, mesmo tendo uma religião oficial. Exemplo, Alemanha. A igreja luterana na Alemanha, ela é a igreja oficial. O pastor da igreja luterana na Alemanha, ele é servidor público. Ele recebe através do Estado. O Estado remunera ele. Ok? A Escócia tem que o cristianismo presbiteriano como religião oficial. O Reino Unido, na verdade é a Inglaterra, cristianismo anglicano. A igreja da Inglaterra é a igreja da Rainha Elizabeth, é a igreja oficial, tá? Ela é líder civil, tá? Não religiosa, ela é líder civil da igreja da Inglaterra. A Grécia também tem o cristianismo ortodoxo, não é católico, é ortodoxo, é a igreja grega, como religião oficial, tá? E no Brasil? Olha, até 1891 era confessional, católico, cristianismo católico, oficial. Era permitido certas igrejas, tal, toleradas, mas não eram oficiais. Agora sim, Estado laico, laicismo, é o atual Estado que nós vivemos hoje, chamado Brasil, é o Estado laico. Aqui é oficialmente imparcial ou neutro. Eu gosto da palavra imparcial, porque na ciência não existe neutralidade, existe imparcialidade, é um pouco diferente. Mas assim, não é bem assim, é uma questão aqui de hermenêutica, tá? Imparcial, em relação às questões religiosas, não apoiando e nem se opondo a certas religiões. Isso está na nossa Constituição. Isso deve ser cobrado e respeitado. Tá ok? O Estado trata todos os seus cidadãos igualmente, dependendo da escolha religiosa. É livre. Ninguém pode te obrigar a pertencer a esta ou aquela religião. Uma grande dificuldade que eu vejo com algumas igrejas no Brasil é querer obrigar famílias inteiras a converter daquela igreja, sem ensinar, sem dar motivo nenhum. Ok? O Estado laico deve garantir e proteger a liberdade religiosa, filosófica, tá? Então ela protege esse templo, o seu templo, da sua igreja. O Estado protege o local de culto, tá? Uma pessoa, por exemplo, que está aqui dentro do culto, por exemplo, ela não pode nem ser citada. Entrar um oficial de justiça aqui e citar vocês durante o culto. Há uma proteção legal, ok? Bom, agora aqui a relação igreja-estado. Nós temos aqui a questão da separação, que é o nosso caso, é o Estado laico, ou chamado leigo, que não tem uma religião oficial, não tem. Mas o Brasil é um país católico. De números de pessoas, sim. De cidadãos católicos, é o maior, talvez, país católico do mundo. É o Brasil. Cerca de 68%. Está caindo, mas 68% ainda. Ok? Mas nós temos a questão da colaboração. Tá? Brasil republicano, ou seja, a partir da República de 1891, que se tornou essa separação, religião e igreja não se misturam mais, não há essa comunicação direta, mas há comunicação indireta, que é a colaboração, tá? O Brasil pode, o Estado pode colaborar. Olha, minha igreja aqui, ela tem aqui um centro de assistência social, tem uma escola,
e eu precisava da colaboração do município de Uberlândia para que nós pudéssemos matricular aqui 300 crianças. Aí vai buscar a subvenção. Isso chama colaboração. Você pode receber recursos públicos para esse fim. Ok? Bom, aqui é uma pintura do Victor Meirelles. Muita gente já viu isso aqui nas escolas, nas faculdades, essa pintura. E foi a primeira missa celebrada no Brasil, na Bahia, tá? A qual deu o nosso nome aqui no Brasil de Ilha de Vera Cruz e depois Terra de Santa Cruz. Aqui sim foi inaugurado a religião oficial, que era a religião católica romana, e o Brasil passou a ser uma chamada de cristandade, e teve um padroado. Opa, o que significa? É que os líderes, ou o clero, os religiosos, passavam a ser autoridades. Eles tinham cargos políticos, porque religião e Estado eram juntas, não havia separação. Então essa terra aqui, ela era assim, terra católica da Igreja Católica. E o rei, submisso, nesse tempo de 1500, submisso ao Papa. Aqui um pouco de história da nossa Constituição. Nós já tivemos diversas Constituições. E é interessante que no mundo jurídico, quando você fala de Constituição, você fala que nasce um Estado. Então o Brasil atual, hoje chamado República Federativa do Brasil, ele nasceu em 1988. Isso jurídico. Mas no campo político, nós tivemos uma parte interessante, que é 1824, é quando realmente o Brasil era independente. Então ele teve uma Constituição própria, que foi a primeira Constituição brasileira, que é a Constituição do Brasil Império. E aqui no artigo 5º dessa Constituição, a nossa Constituição histórica, que não está mais em vigência, dizia o seguinte: a religião católica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas, com seus cultos domésticos, particular, em casas, para isso destinadas, em forma exterior de templo. Religião oficial, católica romana, estava na praça, torre, sino, o clero remunerado pelo Estado, função pública, autoridade política. E as outras igrejas? Toleradas, ter seus cultos em casas, em locais apropriados. Não poderia ter lá fora um nome e nem fachada de igreja. Aí por isso que hoje, até hoje, isso ficou passado de pai para filho, de que a igreja evangélica não se parece com a igreja católica no Brasil. Mas quem vai na Europa, nos Estados Unidos, igreja evangélica e igreja católica, elas se parecem. Os templos, as fachadas se parecem. Tem torre, tem sino, tem praça. Mas no Brasil não, foi proibido. Então por isso que a maioria das igrejas evangélicas, elas parecem um caixote. Ela mudou muito depois da Constituição de 88, mas você olhava a igreja evangélica, não se parecia nem um pouco com católica. Você passava assim: essa aqui é evangélica, essa aqui é católica. Há algumas exceções. Quem conhece Araguari, já foi na Praça Manuel Bonito, viu uma presbiteriana lá com torre. Foi uma ousadia na época, que era proibido, não poderia ter. Mas isso é uma questão política. A igreja presbiteriana, como é uma igreja norte-americana, ela veio dos Estados Unidos com uma carta do presidente dos Estados Unidos, na qual apresentou ao imperador. O imperador concedeu, com a questão de amizade e comércio, naquele tempo. Se a gente proibir a igreja presbiteriana aqui no Brasil, teremos problemas nos Estados Unidos. E nós precisamos dos Estados Unidos porque nossas relações comerciais. Entendeu? E outras igrejas não tiveram essa mesma oportunidade, então continuam como um caixote. Isso passou de geração em geração e continuaram como caixote. Mas hoje existe liberdade de colocar o nome lá fora, de ter torre, aparência de igreja. Hoje não há mais essa necessidade. Tá ok? Esse aqui é um decreto de 1890, quando Rui Barbosa era ministro aqui da Justiça, da Fazenda. É um jurista político, e ele
foi quem ajudou a desenvolver essa Constituição e começou com um decreto 119A, está em vigência, está em vigor, é lei. E deu a liberdade de culto, manutenção da subvenção à igreja estatal e à igreja oficial. Acabou isso aqui. Derrubou. Então, deu a liberdade de culto. Pode ter manutenção e subvenção só quando o prédio, estou falando de igreja prédio, quando o prédio ele é tombado pelo patrimônio histórico. Aí, se for o município que tombou, o município ele é responsável pelo aquele prédio. Aí vai ter que dar manutenção. Mas hoje, um prédio como esse, o município não tem um dever mais, e se ele fizer, vai ter problema. Para o governador, para o prefeito que fizer isso. Ok? Liberdade religiosa. Aqui é a Constituição de 1891 ainda. Artigo 72, parágrafo 7º. Nenhum culto ou igreja gozará de subvenção oficial, nem terá relações de dependência ou aliança da União ou dos Estados. Nesse tempo aqui, tá? Acabou. Aqui inaugurou agora um novo processo jurídico, político no Brasil. Acabou aquela dependência do Estado. E houve avanços a partir daí. Tá? Todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública e livremente seu culto, associando-se para esse fim. Então ela passou a ser uma associação de pessoas que se organizam e criam aqui a instituição chamada igreja. Ok? Então você pode agora ter seu prédio próprio, lugar próprio, características de igreja, liberdade de se reunir nas praças, nas ruas, em qualquer lugar, evangelizar,